Bem-vindo ao Debate Creator, escovador de bytes. Estamos nós aqui no calor senegalês do Rio de Janeiro, praticamente 50 graus aqui na Game Room. Mas tudo bem, porque hoje nós vamos utilizar esse calor para nos inspirar para criar hoje mais uma aula de retrocomputação básica. Se você está acompanhando aí as nossas aulas de Basic, você tem visto que a gente tem trabalhado com sprites. Então a gente aprendeu a criar máscaras de sprite, colocar os sprites na tela, todo esse tipo de coisa. Só que hoje nós vamos botar um pouco mais de animação nesse bagulho, vamos literalmente animar os nossos sprites. Hoje nós vamos aprender a fazer sprites animadinhos, com algumas movimentações básicas, e vamos aprender também a fazer sprites um pouquinho maiores, porque os sprites que nós fazemos normalmente até agora foram só os sprites de 8x8, que são muito pequenininhos, eles aparecem bem pequenininhos na tela. Normalmente não é isso que a gente quer sprites gloriosos, grandes, que impressionem os nossos amigos jogadores que vão jogar nossos joguinhos. Então hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os sprites 16x16, vamos falar sobre animação de sprites, e chega de lero-lero e vambora, porque a aula de hoje vai estar começando agora! Se você caiu de paraquedas aqui na nossa aula, saiba que a gente tem uma playlist de Basic, onde a gente começa desde o início mostrando como pegar esse código. Então, como você não sabe pegar o código da aula de hoje, ele fica aqui no GitHub do Debate Creator, github.com/Debate Creator. Vocês podem pegar aqui nesse link. E o repositório que a gente vai usar hoje é o MSX Basic, porque é a aula de Basic. Se você não sabe pegar esse código, vai lá nas primeiras aulas da playlist de Basic, onde a gente ensina a pegar esse código. Então, lembrando para vocês que toda vez que antes de começar uma aula, você tem que ir lá no nosso queridíssimo GitHub Desktop, escolher aqui o repositório. Nessa setinha aqui, a gente tem que escolher o repositório do MSX Basic e clicar aqui no nosso queridíssimo Pool Origin ou Fetch Origin, dependendo de quanto tempo você não baixa aí o seu código. Você vai dar aqui um Pool Origin, ele vai trazer o código que está lá no servidor do GitHub do Debate Creator e trazer local para sua máquina. Uma vez que você tenha pego a versão mais atual do código, é só você ir lá no Visual Studio Code, você vem aqui nessa opção File, Open Folder, pega a pastinha lá do MSX Basic e hoje nós vamos usar essa pastinha aqui, ó, a Sprite Anim. Então você seleciona essa pasta aqui, Sprite Anim, e dá aqui o selecionar pasta para você abrir o seu código local e você vai ver que você tem todos esses códigos aqui para trabalhar. Lembrando que os códigos Sprite 2 e Sprite 3 foram os códigos que a gente trabalhou na aula passada e hoje nós vamos começar por esse código aqui, ó, o animação simples, que se você olhar aqui na opção do Basic, é esse código aqui, o sprite vdp.bash. Então, pessoal, vamos começar aqui a analisar o nosso código de hoje, um dos nossos códigos de hoje, que é o vdp.bash. Nesse código, o que a gente faz aqui, tá? A gente vai começar aqui um novo conceito, que é o sprite animado. O que é o sprite animado? Toda vez que você vai olhar ali na tela, né, os sprites, normalmente, eles fazem algumas movimentações que são relativos ao sprite. Por exemplo, vamos supor, você quer mover uma navinha para a esquerda, seria legal você tombar a navinha um pouquinho para a esquerda para dizer que ela está se movendo para a esquerda. Ou se você quiser, por exemplo, ter um efeito de uma tesourinha, né, você pode pegar o seu sprite e animar para fazer a tesourinha abrir ou fechar, né? Então, como a gente está trabalhando com o monstrinho do Space Invader, e se você viu a aula anterior, você sabe que esse primeiro sprite aqui é a máscara para o sprite do monstrinho do Space Invader. A gente viu no código da aula passada. Se você não viu as aulas anteriores, assista, porque essa aula vai fazer muito mais sentido se você assistir às aulas anteriores. Mas aqui, ó, como vocês podem ver, é um sprite 8x8. A gente tem 8 bytes aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então isso aqui é um sprite 8x8. Esse data aqui. E aí nós temos um segundo sprite aqui, ó. Sendo que esse sprite até aqui, ele é muito parecido, até o quinto byte, ele é muito parecido, ó. São exatamente os mesmos números, 18, 18, 18, 18, 3C, 3C, 7E, 7E, DB, DB,
FF. E aqui, ó, nós temos uma pequena diferença nos 3 últimos bytes do sprite. Então vocês vão ver quando a gente executar que esse segundo sprite aqui é um sprite muito parecido com o sprite anterior, com a diferença que ele está numa posição diferente para gerar o efeito de animação. E vocês lembram que esses sprites aqui eles são carregados para aquela nossa função lá, esse nosso GoSub1000 aqui, que é uma subrotina que faz a carga dos sprites. Então, primeira coisa que ele faz o definchar-z, bota as cores na tela, bota na screen 2, e aí ele vem para o GoSub1000 para fazer a carga desses sprites. E aí ele vai carregar 2 máscaras de sprite, que seriam esses 2 sprites aqui, que seria, por exemplo, o nosso monstrinho do Space Invaders em uma posição e o monstrinho do Space Invaders em outra posição. E aí como é que a gente faz para animar o sprite propriamente dito? Se você lembra daqueles conceitos de animação básico, né, onde você lembra quando você era criança, você pegava o caderninho e fazia 2 desenhos, 3 desenhos no caderninho e rodava o caderninho muito rápido e parecia que a coisa estava se movendo? Pois é o mesmo conceito aqui. A gente vai ter um conceito de tempo aqui, onde determinado tempo passado a gente vai trocar ou para o sprite 0 ou para o sprite 1. E a gente faz isso aqui nesse if, ó. Esse if aqui, o que ele testa? Ele testa se a nossa variável s for igual a 0, ele troca para o 1. E se a nossa variável for 1, ele troca para o sprite 0. E aqui, ó, a gente coloca 4 sprites na tela, ou seja, a gente está colocando 4 monstrinhos aqui. Nesse trecho de código, a gente está colocando 4 monstrinhos do Space Invader. E aí, olha aqui o pulo do gato. Tá vendo que ao invés de a gente colocar no código a máscara que a gente quer, a gente coloca essa variável s aqui. Então, em um dado momento, ele vai colocar a máscara 0, que é, no caso, o monstrinho do Space Invaders na primeira posição. E em outro momento, ele vai colocar o S1, que é o sprite do monstrinho, em outra posição. E como é que a gente controla o tempo da animação, né? Quanto tempo ele vai fazer? A gente tem que ter um conceito aqui, que é o conceito do frame. Então a gente tem um outro if aqui, e esse if aqui também é bem importante, ó. E esse if ele usa uma variável chamada time, que é uma variável do próprio Basic. Essa variável é uma variável que controla o tempo dentro do Basic. Como vocês podem ver, a gente não definiu essa variável time em nenhum lugar do nosso código, tá vendo? Não tem a variável time referenciada aqui. Por quê? Porque isso aqui é uma variável do Basic. E aí o que ele faz? Ele checa se o time do Basic é menor do que 20. Se o time do Basic for menor do que 20, ele volta para a linha 150, ou seja, ele volta para a mesma linha em que ele está. Isso aqui a gente pode dizer que é um loop temporizador. Por quê? Porque enquanto o time for menor que 20, ele não vai sair daqui. Então é como se ele ficasse 20 unidades de tempo aguardando. E aí, quando ele chegar na unidade de tempo 21, 21 não vai ser mais menor do que 20, vai ser maior do que 20. E aí ele vai fazer o else. E aí o que ele faz? Ele pega essa variável do Basic, que está contando o tempo, e seta ela para 0, para a gente recomeçar a contagem. Então ele vai, é como se ele ficasse esperando 20 unidades de tempo aqui, terminou de esperar, ele recomeça a contagem e fica esperando a pessoa clicar uma tecla qualquer. Esse comando em que a gente não viu ainda, mas ele é muito similar àquele comando que nós já vimos antes, que é o input 1. A diferença é que esse aqui, ele fica aguardando o nosso queridíssimo usuário apertar uma tecla. Enquanto o usuário não apertar uma tecla, ele fica lupando. Por quê? Porque enquanto ele não colocar uma tecla, a variável AP vai ser igual a vazio. E aí ele vai ficar voltando para o 100. Quando o nosso AP for igual a vazio, ele vai voltar para o 100. Ele vai fazer isso aqui, ó.
Então aqui ele vai ficar aguardando a entrada da tecla do usuário. E aí quando ele virar para cá, ele vai trocar a máscara do sprite. E trocando a máscara do sprite, vocês vão ver que o nosso queridíssimo monstrinho do Space Invaders vai trocar de posição. Então vamos ver isso aqui funcionando, galera, para vocês entenderem melhor. Vamos lá. ./make. Vai puxar aqui o nosso emulador. Vamos escolher aqui o animação simples. Tá aí, ó. Se você prestar atenção aqui, ó, você vai ver que o monstrinho tá trocando de posição, ó. Como se ele estivesse abrindo e fechando as perninhas. Porque ele tá trocando a máscara do sprite a cada 20 unidades de tempo aqui que a gente definiu aqui nesse time 20 aqui. Como vocês podem ver, no momento 1, ele está aqui com as perninhas abertas. E aqui no momento 2, ele está com as perninhas fechadas. Então isso aqui é a animação mais básica que você pode fazer com um sprite quando a gente está falando de utilização de tempo da variável time do Basic. Isso é muito importante para a gente fazer algumas animações baseado no ciclo do frame do nosso jogo. Então toda vez que você tem algum bichinho que precisa ser animado de forma bem simples durante o frame, você faz alguma coisa nesse sentido aqui. Tá? Mas hoje eu vou roubar um minutinho da aula de vocês, antes da gente começar, para apresentar para vocês o novo programa de patrocinadores do The Byte Creator. Nesse programa de patrocínio, você aí, escovador de bytes, que estava me mandando mensagem, como você pode fazer para ajudar o canal, para promover os vídeos, para fazer, o programa de patrocinadores vai ser uma ótima opção para você. Porque quando você se tornar um patrocinador do nosso queridíssimo The Byte Creator, você vai ter o direito de opinar nos próximos vídeos que vão sair no canal, para você moldar o conteúdo do canal do jeito que você quer, meu querido patrocinador. Você também vai ter prioridade nas escolhas dos jogos da live, que nós vamos ter aí em breve, todo de 15 em 15 dias a gente vai ter uma live. Então você, meu querido membro, você vai poder ter prioridade na hora de escolher os jogos que vão ser jogados lá na nossa queridíssima live. Além disso, todo o dinheiro revertido que nós conseguirmos no nosso programa de patrocínio vai ser revertido totalmente para o canal. Comprar novos equipamentos, comprar material para fazer review e, de vez em quando, a gente vai ter aí um sorteiozinho aí para você, escovador de bytes. A gente vai fazer o sorteio de algumas coisinhas assim bem simples no início, até porque no início do programa a gente não vai ter muita grana para distribuir, mas vamos fazer alguns sorteiozinhos, algumas paradas legais que eu achar bacana, que vocês também vão poder contribuir na escolha desses sorteios. Então, se você quiser conhecer o programa de patrocínio do The Byte Creator, patreon.com/TheByteCreator, vai ter link aí, obviamente, na descrição do vídeo para você. E muito obrigado a todos vocês que vierem a se tornar verdadeiros escovadores de byte. Então, bora, galera, vamos pro vídeo. Uma coisa que você já deve ter percebido aqui no nosso código é que o nosso monstrinho do Space Invaders, ele tá muito pequenininho, né, comparado com o tamanho da tela. Você pode ver como é um sprite de 8x8, ele é um sprite bem pequenininho. E às vezes você quer que o seu jogo tenha sprites pequenininhos, mas a maioria das vezes você vai querer que o sprite seja maior para ter mais definição, para ter uma melhor visualização do jogador na tela. E agora os próximos códigos que nós vamos usar é como pegar esse sprite aqui, algumas formas de aumentar esse sprite, fazer esse sprite ficar um pouco melhor e um pouco mais visível na tela, porque quando a gente tem essa visão global aqui, vocês veem que os sprites são muito pequenininhos, né? Então agora nós vamos olhar outro código aqui que está disponível também, que é esse sprite 8x8A aqui, que é o sprite 8x8 ampliado. A forma mais fácil de você aumentar um comando de programação basic na MSX é usar um parâmetro aqui da nossa tela screen, que é o sprite ampliado. O que é o sprite ampliado? O sprite ampliado, ele pega aqui uma máscara de 8x8. Então você pode ver que esses padrões de sprites aqui são os mesmos padrões 8x8. E você simplesmente duplica esse cara na tela, mas ainda assim trabalhando com padrões de 8x8. E a gente faz isso mudando esse segundo parâmetro aqui do screen. Vocês podem ver aqui a gente tem screen 2. E esse 1 aqui é relativo ao tamanho dos sprites. Se a gente quer o sprite comum ou se a gente quer o sprite ampliado.
Com isso, a gente pode pegar um sprite 8x8 e transformar ele em 16x16, e pegar um sprite 16x16 e transformar ele em 32x32, sem ter que mexer na máscara do sprite. E agora, vamos dar uma olhada como é que ficam esses sprites quando a gente usa essa opção 1 aqui no nosso 8x8 ampliado. Vamos lá, dar o nosso make. Chamada do emulador. E agora nós vamos escolher aqui o sprite 8x8 ampliado. Então vamos botar aqui a opção 8. Olha só como é que o sprite ficou bem maior comparado com a versão anterior. Só que ao mesmo tempo que ele também ficou muito maior, se vocês olharem ele aqui, vocês vão ver que ele está muito quadradão, né? Isso aqui pode ser legal se você quiser replicar uma estética, por exemplo, do Odyssey 2, ou do Atari 2600, ou do Intellivision. São aqueles videogames lá de segunda geração que tinham esses sprites aqui bem blocudos, né? Você pode ver aqui, ó, os cantos não estão arredondados. Isso acontece porque a gente pegou ele, ampliou ele e a gente consegue ver melhor os defeitos, né? Então, a menos que você esteja procurando essa estética de jogo da segunda geração, né? Jogos de Odyssey, Intellivision, Atari 2600, isso pode ser útil, mas normalmente você não quer essa estética, né? Normalmente você quer uma estética mais bonitinha, mais moderna para os seus sprites, né? E aí a gente tem que ver uma nova forma de criar os sprites 16x16, que são os sprites 16x16 reais. Esse código aqui a gente não precisa analisar muito, porque ele é idêntico ao código anterior, com a única diferença aqui do segundo parâmetro aqui da screen 1, da screen 2, né? O segundo parâmetro do comando screen, esse 1 aqui. Então a gente não precisa analisar muito, mas o próximo código a gente vai ter que analisar bem, porque no próximo código nós vamos realmente criar um sprite 16x16 real, e vocês vão ver que faz toda a diferença a gente criar um sprite 16 real ao invés de ampliar um de 8x8, por exemplo. E essa foi a nossa aula de Basic, galera. Com isso a gente conclui aí a aula de hoje. E gostaria aqui de aproveitar esse finalzinho para agradecer a nossos dois patrocinadores aí, o Cleverson SA e o Leonardo Manes. O Cleverson SA foi o último patrocinador que entrou no nosso programa de patrocínio. E também agradecer aí a todos vocês que estão assinando o canal, estão se inscrevendo, estão postando seus comentários aí nos vídeos. Hoje nós estamos quase chegando nos 900 inscritos. Estamos aí com 897, a última vez que eu olhei. E agradecer a todos vocês que estão ajudando aí o desenvolvimento do canal. Também aproveitar para falar que o nosso Thank You Disc de novembro já está disponível para compra lá no nosso programa do Patreon. Ou que se você é assinante, se você é um daquele, já é um escovador de bytes real e já tem o seu programa de patrocínio devidamente pago aí, você pode pegar esses disquetes de graça lá no nosso site do Patreon. Na próxima aula a gente vai começar a ver os sprites reais, os sprites 16x16 reais, que vai dar toda uma nova dimensão aí para a criação do seu futuro joguinho em Basic, que a gente vai evoluindo aos pouquinhos. E também vamos ver se a gente consegue falar um pouquinho sobre mover os sprites usando o joystick ou o teclado. Também vai ser uma das próximas aulas aí que a gente vai ter de retroprogramação Basic. Então muito obrigado, não esqueça de compartilhar esse vídeo com seus amiguinhos. E acima de tudo, nunca se esqueça, seja feliz.